Boa noite. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Hoje a aula vai ser uma revisão, tá? Eu estou bem, graças a Deus. Vamos fazer uma revisão. Aliás, vamos terminar o exercício da aula passada, a primeira parte e a segunda parte nós vamos fazer uma revisão. Ao Vitor, boa noite. E aí, Alexandre, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Ô, Vitor, eu vou terminar a aula o exercício da semana passada e na segunda parte fazer uma revisão geral, tá? Porque aí o pessoal ainda tá com muita dúvida. Bom? Não, show, beleza. Eu só dar um tempinho, gente, para ver se entra mais gente. Daqui a pouco eu começo, tá? Tô olhando a hora aqui. Podia ter uma contagem de tempo, né, para a gente ver como é que, para a gente administrar. Eu não sei onde tem, mas quando vai chegando no finalzinho que ele aparece. Quando falta 10 minutos. Aqui no celular não aparece nada, não. Não, não Não aparece, sei se no não. computador. Não sei se no computador deve ter. Né? É só quando dá faltando 10 minutos, aí aparece. Uhum, só aparece os 10 minutos. É ruim que você fica, às vezes, sem noção para administrar o tempo, entendeu? O que vocês estão achando lá da plataforma? Eu estou adorando aquela plataforma. Tô colocando tudo ali, criei as pastinhas. Estou gostando. Vocês estão gostando daquela plataforma? Melhor, eu acho que é melhor do que a outra lá da FUPAC lá. Aquela antiga do semestre passado. Não Não, é? aquela plataforma agora, eu tô igual camaleão, né? Adaptando ainda Porque é no novo, local. né? É novo. É, Mas ali, é, ali vai ser bom porque a gente vai ter tudo registradinho, no local só, entendeu? Tava virando olha. uma coxa de Aham. retalho. Você registrava a aula no RM, você registrava a aula na FUPAC, você registrava a aula em tudo quanto é lado, tinha que mandar Não, por tudo. Aí centralizou, ficou muito bom. Eu gostei muito. E eu já estava Organizou mais, né? organizou mais. Aí eu coloquei, por exemplo, tem a pastinha dos convites, tem uma pastinha das aulas gravadas, do material, das apostilas, né? Fui criando as pastinhas. Aí eu tô aprendendo, eu tô assim, adorando. Entendeu? É muito. Aqui, vamos então começar, porque também não sei se todo mundo vai aparecer. E ô Vitor, eu arrumei, tá? Aquele negócio do caixa lá, eu arrumei, o arquivo hoje já tá com caixa certo, tá? É só falar. Ah, beleza. Foi realmente, na hora que eu joguei a fórmula, eu peguei de janeiro. Fiz alguma coisa assim. Eu Fevereiro eu vi como. peguei de fevereiro mesmo, né? Eu peguei de janeiro. Boa noite, Alexandre. Ô, Daniel, boa No noite. Excel, eu vi que não tinha. Boa noite, pessoal. Ah, o Daniel chegou aí, gente. Mas é isso, o Excel é muito bom, mas né, se amarrar uma forma errada e arrasta, aí pronto. Isso é verdade. Gente, o Daniel, eu vou começar agora, tá? Eu estava comentando que eu vou terminar o exercício da aula passada e depois a gente vai fazer uma revisão.
Tá joia? Então, vou voltar aqui com a apresentação. É uma pena, a gente combina na aula passada que vai fazer revisão e as pessoas aparecem, né, poucas pessoas. Aí parece que fica tudo no 0 a 0, é muito complicado. Bom, aqui eu coloquei, esse aqui foi aquele, o mesmo arquivo, tá, gente, da aula passada. Eu mostrei aqui que uma empresa vendendo com 30% à vista e 70%. Aí, Leandro, só para você ver aqui. Eu tenho uma empresa que ela tem por política vender 30% à vista e 70% com 30 dias. Tá, beleza. E eu peço para encontrar o quanto receber. Basicamente, as provas, as avaliações, e eu já vi que também no ENAD cai uma questão semelhante, eles colocam assim, né? Qual vai ser o quanto receber no final do quadrimestre, que é o nosso caso aqui. Porque a gente tem sempre que ter aquela visão de caixa e visão de regime e competência. Sempre. Tá? Uma coisa é regime e competência, que a maioria aliás, todas as demonstrações de resultados, que é aquele relatório DRE, ele é feito sobre regime e competência, e assim também como o nosso orçamento. Tá? O regime caixa é só mesmo para definir a entrada e a saída do dinheiro. Qual é a função? O regime caixa, ele te dá noção, eu estou falando o regime caixa e o relatório que a gente chama de fluxo de caixa projetado, não o relatório de fluxo de caixa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O relatório de fluxo de caixa do dia a dia, ele apenas registra o que entra e o que sai e o dinheiro que você tem. Para que ele serve? O relatório do dia a dia de caixa? Para controlar seu caixa. Ou seja, para saber se você deu um troco errado, para saber se não está tendo nenhum desvio, entendeu? Então, esse é o fluxo de caixa normal, é o controle de caixa que todo empresário faz. Todo empresário, no final do dia, ele fecha, se for um comércio, né? Ele fecha a loja dele e faz o controle de caixa. Separa o dinheiro, tal, isso aqui eu vou depositar amanhã na minha conta, isso aqui eu vou deixar para troco, ele fecha o caixa. E ele pega o registro. Obviamente que hoje, né, com a informática, ele tem todo um controle, né? Que não precisa de ser manual. Mas o que ele faz? Ele confronta o que está nos registros com o dinheiro físico, né? Se o saldo estiver batendo, beleza. Se não tiver, ele tem que ver ali que pode ter dado algum troco errado, registrou uma coisa e deu troco errado, vai dar diferença no caixa. Esse é o controle de caixa. O caixa futuro, o fluxo futuro, também é um registro da entrada e a saída do dinheiro futuro. Tá? É uma simulação, é um plano que você registra o dinheiro para o futuro. E qual a finalidade do fluxo de caixa? Para você ver se qual mês que você vai ter mais dificuldade de caixa ou se você vai ter superávit de caixa, mais uma tranquilidade. Então, ele te projeta para o futuro e demonstra onde que pode acontecer o problema. Para quê? Para você, como administrador, antecipar suas decisões. Entendeu? Antecipar decisões se for necessário alterar alguma coisa. Se eu notar que meu caixa não está legal, o que eu posso fazer hoje para mudar a realidade que o fluxo de caixa está me mostrando? A decisão tem que tomar hoje, né? Então, por exemplo, nós estamos agora em agosto, né? A nossa área de tesouraria planejou o ano de 2021 e eu percebi que no mês de junho de 2021 eu vou ter uma dificuldade financeira. Então, o que eu posso fazer hoje para evitar que em 2021, na metade do ano, eu tenha dificuldade financeira? Entendeu? Então, essa é a finalidade. Ou também ver possibilidades. Nossa, o ano de 2021, meu fluxo de caixa está muito positivo. Onde que eu posso investir esse dinheiro? Eu posso ampliar a minha empresa? Então, é basicamente isso, tá? É uma projeção. Então, o fluxo de caixa que a gente faz projetado, ele tem todo um sentido, né? Não é chute de valores. Ele tem uma amarração, né? Nas informações do orçamento, nos planejamentos de venda. Então, só para você ter uma ideia, eu planejei vender isso aqui e eu estou pedindo aqui um balanço projetado. E a primeira conta do balanço projetado, que é o contas a receber, que é uma conta do ativo, né? Aí é uma visão de contabilidade, contas a receber
o ativo é o conjunto de bens e direitos, conta receber é um direito que eu tenho, eu queria saber o seguinte, se eu vender 30, 32, 33 e 37, com essa política aí de 30% à vista e 70% por 30 dias, quanto que eu vou ter de contas a receber no final de abril? Qual é o raciocínio? Tá? Bom, janeiro, eu recebo em janeiro e recebo a outra parte, a outra parcela em fevereiro. Beleza. Então, no final de abril, as vendas de janeiro, eu não tenho nada a receber. Teoricamente, se todo mundo me pagar conforme está planejado, eu mato janeiro em fevereiro. E assim sucessivamente. Fevereiro eu mato fevereiro e março. Porque uma parte cai no próprio mês e outra parte para o mês seguinte. O mês de março, eu também mato ele dentro de abril. Que uma parte eu recebo em março, outra parte em abril. E as vendas de abril, eu mato 30% dela, porque eu recebo no mês de abril. Como é venda à vista, se eu vendo na hora e recebo, eu já mato. Não tem contas a receber. Se eu recebi, não vai gerar contas a receber. Então, o que fica para receber? Somente 70% das vendas de abril. E aí, sempre agarra. E aí é os 25.900, tá vendo? Que é 70% de 37 mil. Esse 25.900, na hora que eu estivesse fazendo a peça de um balanço projetado, ele ia para lá. Isso aí, gente, quando você tem um software, né, de planejamento financeiro, ele já faz isso automático. Você vai alimentar ele. Você vai digitar lá as vendas, você vai colocar o percentual do que cai à vista, do que cai com tantos dias. E ele faz isso. O que nós raciocinamos aqui, o software faz. Ele já joga lá para o balanço, entendeu? Na hora é só você imprimir. E aí, qual que é o seu diferencial? Você não vai fazer isso. Embora o aluno fique preocupado em fazer os cálculos, né? Óbvio, Alexandre vai cobrar isso na prova. De fato, a gente cobra mesmo. Mas, no mundo real, a preocupação não é fazer esses cálculos. É fazer o seguinte, o que quer dizer um balanço patrimonial? O que quer dizer uma DRE projetada? O que quer dizer um balanço projetado? O que quer dizer um fluxo de caixa? Que decisões que eu posso tomar em cima disso? Só para você ter uma ideia, olha como é que a gente pode linkar os nossos conhecimentos. Nós aprendemos no ano passado capital de giro, necessidade de capital de giro. Você pode fazer uma simulação com o balanço projetado do seu capital de giro daqui a um ano. Como é que vai ficar o seu capital de giro daqui a um ano se tudo o planejamento for de acordo, né? Como que vai ficar a necessidade de capital de giro? Como vai ficar o índice de liquidez corrente? Você pode alimentar também o balanço projetado com informações que vocês aprenderam no semestre passado, nesse primeiro semestre de 2020. Né? Você pode criar lá indicadores, né? Rentabilidade, como que vai ficar minha rentabilidade? Aí você já pode falar para o acionista, a possibilidade da nossa empresa aqui é dar um retorno aí de 14% ao ano. Vai ser a melhor aplicação que tem hoje no Brasil. Então, vale a pena comprar as ações da nossa empresa. Né? Obviamente, né, gente, é um planejamento. Então, se tudo ocorrer conforme planejado. Tá joia? Então, você tem, na verdade, você tem como alimentar tudo isso de informação. Aqui, agora é o exercício, né? Nós já fizemos isso, eu estou só fazendo aqui uma revisão. Aí você tem nós vamos completar esse balanço com esses dados aqui. Aí é um exercício. É o mesmo raciocínio do que eu acabei de explicar. Se eu faturar 40% à vista e 60% com 30 dias, como que vai ficar meu contas a receber no balanço projetado? O salário, se eu pago no quinto dia útil, a pessoa trabalha no mês, eu fiz o orçamento, é só jogar para o mês seguinte, pago no mês seguinte. As compras também é a mesma coisa. Se eu compro pagando à vista, 70% vai ser dívida. Eu vou jogar no meu balanço. Aqui o estoque, a gente já aprendeu a fazer como é que controla o estoque, mas eu não cobrei nesse exercício, que a gente vai continuar fazendo depois. O estoque dá um pouquinho mais de trabalho. Eu coloquei que o estoque é 30% das compras. Então, se eu vou comprar, eu simulei ali 30%. Estabeleci um caixa mínimo de 2 mil, já falei para vocês que o caixa mínimo é um dinheiro que a empresa normalmente estipula para começar o mês, né? Para arcar com as pequenas despesas, para arcar com troco ou com pequenas despesas, porque as empresas não podem ficar com muito dinheiro parado dentro da empresa, né? Porque sofrem risco de roubo, sofrem risco de perder valor, né? Sendo que tem aplicações aí, enfim, é mais garantido deixar no banco. E os impostos são 3% das vendas, né? E são pagos também no dia 10 no mês subsequente. Então, gente,
Isso aqui é orçado, orçamento. Né? Dentro de uma faculdade, a gente cria poucas coisas para o entendimento, mas o orçamento é muito feito, é feito em cima dessas políticas que você define. Você define, por exemplo, quando a gente fala que o curso é teórico, o aluno às vezes não gosta, porque o aluno gosta de fazer cálculo, porque ali a aula fica mais dinâmica, tal, tal. Mas o curso de administração ele é teórico, porque o que a gente está falando aqui é o seguinte, eu não falei para vocês como que você define uma política de estoque, entendeu? É teórico. A gente faz cálculo aqui e tal, mas o conceito de política de estoque, como que você define? Você vai definir através do seu capital de giro. Se você tiver pouco capital de giro, não convém você ter estoque alto, né? Porque o dinheiro vai ficar empatado. Então, trabalha com um estoque mínimo. Então, uma coisa vai estar amarrada à outra. Tá? Como é que eu vou definir? Aí eu chego para o Vitor, ô Vitor, no nosso planejamento aqui, como é que vai ser o nosso estoque? Aí o Vitor vai chutar, bota 30% e tal. Não, não é. Por que ele chegou nesse 30%? Aqui a gente chuta, né? Pô, bota 30% aqui. Mas não, no mundo real, você tem que ter toda uma matemática por trás. Bom, para chegar num valor do saldo de estoque, eu preciso de saber meu capital de giro, a minha necessidade, se o meu capital de giro está cobrindo a minha necessidade, se não tiver, eu tenho que reduzir, inclusive reduzir o contas a receber. Porque eu já falei para vocês, gente, que naquela conta do ativo circulante e da conta do passivo circulante, que são as contas do dia a dia da empresa, vocês têm que tomar muito cuidado com 3 contas, tá? Então, lembre-se sempre disso, tá? Na vida profissional. Lembre-se, contas a receber, estoque e fornecedor. São as 3 contas que seria a alma da empresa. Você tem que gerenciar muito bem o seu contas a receber, todos os dias, tá? Olhar o que está no contas a receber, olhar quem está atrasado, olhar para quem que você está vendendo, porque o cliente que você perde, ele não volta, e você perde a mercadoria, perde o dinheiro e perde o cliente. São 3 perdas, né? Então, o contas a receber tem que ser gerenciado. Não pode ser muito alto, exceto se você tiver recursos para isso, né? Se você tem dinheiro para bancar os outros, você tem que ter dinheiro para bancar os outros, porque você está financiando as pessoas. Aí, beleza, você vai ganhar na parte comercial, né? Porque toda empresa que vende a prazo, a gente vê aí, o Casas Bahia, Magazine Luiza, elas vendem aí 24 meses, ela vende muito. Vai tentar concorrer com ela vendendo em 3 parcelas. Você não vai conseguir, né? Porque as pessoas fazem um planejamento assim, pô, cabe no meu salário, eu vou querer uma televisão nova. Então, compra das Casas Bahia. Mas por que as Casas Bahia conseguem fazer isso? Porque ela é uma financeira, entendeu? Na verdade, elas têm o raciocínio de banco. Eles têm recursos para isso. Eles criaram uma loja, mas com todo o raciocínio de banco. Pode ter certeza disso. Tanto que se você for lá, Magazine Luiza empresta dinheiro. Entendeu? Ela é uma financeira. Não é nada... Alexandre, Oi? é igual, desculpa interromper, mas é um assunto que é mais ou menos parecido que saiu hoje, que o Itaú, né? O Itaú fechou com a Apple, né? Sim. De aparelho. Aí agora eles vão tipo fazer uma parceria no qual o Itaú oferece mais, por exemplo, mais parcela para comprar aparelho e tudo, sabe? Eles vão andar lado a lado agora, Itaú e a Apple. Aí mais ou menos igual você falou mesmo, igual a Magazine tem convênio assim com o banco, é da mesma forma. Uhum. Costuma ter, né, uma parceria com uma financeira, ou ela mesma é a própria financeira, você entendeu, Vitor? Você quer ver uma vez aconteceu aqui em Cataguás, eu esqueci o nome de uma loja, que o pessoal até trabalhava com a camisa amarela. Eu esqueci. Eu lembro que a minha filha tinha nascido, isso está em 20 anos, né? Minha filha tem 22 anos. Minha filha nasceu e aconteceu um fato curioso. Eu fui comprar nessa loja ventilador de teto, né? Na época, para botar no quarto dela, que aqui em casa estava muito quente e tal, há 20 e poucos anos atrás. Esqueci o nome da loja. Eu cheguei lá, Vitor, só para você ter uma ideia, eu fui lá e eu queria comprar aqueles ventiladorzinhos de teto, na época era mais caro do que hoje e tal. Aí eu perguntei o preço e tal, mas eu tinha dinheiro para comprar à vista. Aí o cara, não, mas para que você vai comprar à vista? Eu vou fazer de 4 vezes o preço de à vista. Só que isso é mentira. A gente sabe, né? Embora na época, já tem 22 anos atrás, eu nem dava aula nessa época, mas eu já tinha uma noção por ter feito faculdade e tal.
Falei, gente, se você vai comprar à vista, não existe isso, tá? Isso eu até queria chamar a atenção de vocês. Se a pessoa estiver falando, não, 4 vezes no preço de à vista, ele está mentindo. Ele já embutiu os juros, tá? No preço. Mas depois um professor da pós-graduação me explicou. Você vê que passou tanto tempo que eu fui fazer pós-graduação bem depois, mas esse trem ficou na minha cabeça. E o cara não falava, não, compra em 4 vezes. Ele insistia para eu comprar de 4 vezes. Ô, gente, quem não quer ter dinheiro na mão hoje? A gente estuda o valor do dinheiro no tempo, né? O dinheiro vale mais hoje do que no futuro. E ele insistiu, cara. Eu acabei comprando em 4 vezes com preço à vista. Né? Ele falou, olha a vantagem, para que você vai comprar tal? Teoricamente não é vantagem, porque eu te falei, né? O juros está embutido. Então. Aí depois, na pós-graduação, aprendendo, né, as coisas, o meu professor explicou, Alexandre, essas empresas, elas têm um convênio, sei lá, uma parceria com uma financeira, que eles precisam de, entendeu? De passar para a financeira isso. A financeira ganha nos juros. Entendeu? Então, não era vantagem para eles vender à vista, não, porque eles têm que cumprir metas. Aliás, é metas, é isso que ele falou. Eles têm que cumprir uma meta de mandar tanto valor para a financeira. A financeira banca o capital de giro deles, entendeu? A financeira dá o dinheiro para eles e banca o capital de giro, cobrando juros da gente. Ou seja, é mentira, eu paguei juros, entendeu? Paguei juros. Porque se realmente eu tivesse comprado à vista, só que como eles têm um compromisso, né, com a financeira, que é a financeira que já banca o capital de giro dele, eles não quiseram me vender à vista. Para ele não é vantagem, porque o dinheiro que ele recebe é da financeira. Né? É aquela empresa que já está na mão da financeira. Né? Provavelmente é uma empresa que já está endividada e está na mão da financeira. Então, assim, a gente paga muitos juros. Né? A minha esposa lembrou aqui, a Brasimac. Nem sei se existe ainda. Não sei se vocês já ouviram falar. Era desse jeito. Então, é isso aí, Vitor, que você falou. Né? Tem convênio e a Magazine Luiza é uma financeira. Casas Bahia eu não sei, mas a Magazine é. Eles trabalham, gente, com o pensamento de banco. Isso não é nada contra a lei, não, tá? Não é nada assim antiético, não. Eles têm um capital, eles montam uma loja, ao invés de montar um banco, eles montam uma loja. E aí ali eles vão ganhando nos juros das mercadorias. Né? Igual o banco, só que o banco, ao invés de ter uma mercadoria, a mercadoria do banco é dinheiro, entendeu? O dinheiro, o banco aluga dinheiro, né? Qual que é o ganho do banco? Ele tem um estoque de dinheiro que ele te empresta e cobra juros, é a receita dele. Magazine Luiza pegou esse estoque de dinheiro, comprou ou produziu ou comprou em mercadoria e te cobra juros. Quer dizer, aí você inocentemente vai montar uma loja, você não consegue. Por isso que eu estou te falando, essas questões de contas a receber, a gente tem que tomar muito cuidado. Por que nós temos muita dificuldade, quando eu falo nós, agora é o pequeno empresário, o cara que tem uma lojinha no bairro, ele tem muita dificuldade, porque às vezes ele tem que bancar um cliente porque é amigo dele, porque mora no bairro, entendeu? Anota naquela cadernetinha, e aí às vezes ele passa dificuldade, porque vem as faturas que ele tem para pagar e aquele cara não pagou, né? E aí é complicado, é muito difícil, e ele não tem capital de giro para isso, né? Ele não tem. Aí você não precisa nem de fazer consultoria. Quando você vai lá, você já sabe que é falta de capital de giro, você está entendendo? Que é a grande maioria. Porque, teoricamente, ele não podia vender a prazo. Mas para não perder o amigo, ou para não perder a venda, e a gente tem uma renda baixa, né? Principalmente o pessoal, às vezes, de bairro, aí tem que ter um aniversáriozinho, precisa de comprar um presente, aí você anota para você aqui e tal. Né? Quando o cara ainda paga em dia, é tranquilo, não traz tanto problema, mas o cara não paga naquele dia certinho. Na verdade, teria que ser 30 dias, aí você sempre atrasa mais uns 10, vira 40. Entendeu? Então é muito complexo. Isso aqui, gente, é o orçamento, tá? É o orçamento que é feito sobre o regime competência. É tudo que eu vou vender, tudo que eu vou comprar e as despesas com o salário. O imposto nós íamos calcular. Agora a gente já está para preencher aqui, ó. Nós estávamos terminando na aula passada e acabou que a gente não corrigiu. E se bobear do jeito que eu estou falando hoje, também não vou acabar não corrigindo. Então, eu vou me dar uma acelerada aqui. Por que o caixa é 2.000? Porque nós combinamos que o caixa seria de R$2.000, mínimo de 2.000. Faltou aqui, já expliquei, faltou o dinheiro a aplicar, porque senão você não fecharia esse balanço, tá? Porque depois que a gente faz o caixa, a gente vê que sobra dinheiro. O Vitor fez lá e viu, né, Vitor? Quantos a receber? 22.200. Por que, gente, 22.200? Porque está falando aqui, ó,
60% das minhas vendas é com 30 dias. Então, vai ser 60% de 37 mil, que vai dar 22.200. Por que o estoque é 6.600? 6.660? Porque eu falei que é 30% da compra de abril. Você pode calcular aí, ó. Tá no exercício. 30% de 22.200. Espera aí que eu voltei. Dá 6.660. Aí é somar, eu acho o total do circulante, depois eu somo, eu fecho o ativo. O passivo, por que o fornecedor é 15.540? Porque está aqui, ó, 30% à vista, 70% com 30 dias. O que eu vou comprar? 22.200. 70% de 22.200, 15.540. Os impostos, 3%. 3% de quê? Das vendas de abril, que eu vou pagar em maio. Ah lá, 3% de 37 mil. Salários a pagar, 7.400. Por que 7.400? Olha lá, o salário de abril, que eu vou pagar em maio. Aí a pagar. Passivo é dívida, né? Eu vou apagar, 7.400. Fechei, somou, tá, o balanço fecha. Fechamos o balanço. Aí eu pedi para vocês fazerem a DRE. Né? Vamos fazer a DRE projetada? Como é que eu faço a DRE projetada? Aqui, gente, a demonstração de resultado, nós não somos contadores. Né? A gente estuda contabilidade para a gente ter uma noção, porque a contabilidade é a linguagem dos negócios. Mas a demonstração de resultado ela é padronizada no mundo todo. Tá? Ela obedece esse princípio. Começa com a receita bruta, tira da receita os impostos que incidem sobre a receita, você acha a receita líquida. Depois você tira o custo. Aí você acha o lucro bruto. Aqui é o lucro da operação da minha empresa. Depois do lucro, eu tenho que tirar as despesas operacionais, que a gente chama de administrativas e comerciais. Né? Aí, tirando isso, você vai achar o lucro antes de impostos e de juros. Aí depois entra com a receita financeira, menos despesa financeira, você acha o lucro antes de imposto, depois o imposto de renda e o lucro líquido. Tá bom? Como é que eu cheguei nessa receita de 132 mil? Eu fui aqui, ó, somei as vendas de janeiro a abril. Aí eu achei a receita de 132 mil. Os impostos, você pode somar ou você pode calcular 3% de 132 mil. Dá na mesma. Porque eu não falei que os impostos correspondem a 3% das vendas? Um menos o outro, 128. Custo da mercadoria vendida seria as compras. Detalhe, seria só as compras de janeiro, fevereiro, março e abril se eu vendesse tudo, tá? Se eu vendesse tudo. Estou considerando que eu vou vender tudo, embora eu coloquei 30% no estoque aí, mas como não houve cálculo, eu vou considerar que eu vou vender tudo. Aí somei, achei o custo da mercadoria vendida. Aí eu acharia o lucro bruto, despesas operacionais, a única despesa que eu tenho aqui no exercício é salário, tirei o salário, olha lá, 26, que é a soma, achei o lucro antes dos impostos. Né? Aí depois aqui eu teria que calcular imposto de renda e tal, e aí teria que jogar no balanço projetado também. Agora que chegou, nós paramos aqui. Esse aqui, gente, é um modelo de, mais ou menos um modelo de fluxo de caixa, tá? Eu peguei isso aqui, eu tenho um livro aqui que chama Curso Básico de Finanças. Então, esse modelo eu peguei desse livro. Mas, cada empresa tem o seu modelo, tá, gente? Tem empresa que coloca... É lógico, vai ter mais linhas, né? Numa empresa real vai ter mais linhas, tá? Então, aqui tá bem enxuto. Aí eu acabo colocando só o que eu vou dar no exercício. Gente, por que o fluxo de caixa é esse número? Eu comentei que em janeiro, na aula passada, a gente estava conversando, aí de repente a aula acabou, não deu para eu falar. Eu me lembro até que a Adriana fez uma pergunta e eu não lembro mais a resposta. Na hora que eu estava respondendo ela, a aula acabou e hoje eu já não lembro mais. Ela não está aqui, mas ela me fez uma pergunta. Eu tô aqui também, ó, Alexandre. Oh, desculpa, Adriana. Você lembra, Adriana, qual pergunta que você fez? Não, não lembro, não. Você tá falando aí? Eu lembro, eu te perguntei mesmo. Você estava conversando comigo, no finalzinho da aula, a aula acabou. Eu não vi você entrar, desculpa, tá? Não, que isso. Porque tem hora que a gente vai vendo os alunos entrar, mas tem hora que a gente se perde. Aí a gente distrai e admite a entrada e não vê. Eu me lembro, Adriana, que quando acabou a aula, ainda eu falei assim, nossa, eu estava explicando a Adriana e fechou, né? Porque fecha de repente. Aí eu ainda falei assim, eu vou guardar para na próxima aula conversar com ela, mas eu, sinceramente, eu esqueci. Mas depois acaba lembrando, né? Talvez a Ô, Alexandre. Oi. Eu vou passar pro computador, aí vai ter outra conexão aí, tá? Só que sou eu que vou entrar de novo. Tá bom, sem problema. Tá bom, só pra você. Tá. Aí, pessoal,
Então, o saldo inicial de janeiro não tem porquê. Eu estou fazendo planejamento para o ano que vem. Então, em janeiro, eu não tinha definido qual seria o saldo mínimo, né? Agora, se eu tivesse uma empresa com uma continuidade, e é que vocês vão fazer, e Deus quiser, na segunda-feira eu vou deixar vocês fazer sozinho. Aí eu quero ver se vocês estão sabendo mesmo. Porque, gente, não adianta você falar assim, Alexandre, não estou sabendo fazer. Não estou sabendo fazer. Então, você tem que rever o motivo, porque eu estou tentando aqui explicar. Lógico que, né, eu explico de novo, não é problema, mas tem que treinar, porque se ficar só limitado às aulinhas remotas, assim, né, você não aprende, você tem que pegar depois, ver a gravação do filme, né, porque a gente posta lá, né, aí você não precisa de ver o filme todo, porque é cansativo, né, a gente fica 40 minutos depois mais 40, então o filme fica grande, mas você vai arrastando, entendeu? Ah, não, isso aqui eu já entendi. Tá arrastando. Olha o material que é postado. Então, vocês têm que também, né, ter um esforço. Tá? Isso aqui é só uma dica, tá, gente? Eu não estou criticando ninguém, acho que até porque vocês são bem atenciosos. Mas é para, né, a gente dinamizar o conhecimento. Mas, enfim, o que aconteceria se eu tivesse um balanço? Porque o exercício de segunda-feira que nós vamos fazer vai ser assim: eu vou dar um balanço e vou falar assim, ó, esse aqui é o balanço de dezembro. Eu quero que vocês planejem janeiro, fevereiro, março, abril e faz um outro balanço. Só que aí vai trazer saldo do ano anterior, entendeu? Aqui a gente não traz saldos. Aí você vê que o janeiro fica um mês totalmente distorcido, porque a gente não puxa saldo do ano anterior. Isso aqui seria um planejamento de uma empresa nova, que não tivesse uma história anterior, né? Então, o que acontece? Qual que seria o saldo inicial aqui de janeiro? Você ia lá na conta caixa de dezembro e ia transportar para cá. Mas se está lá no balanço que eu tenho 10 mil no caixa, é o 10 mil que eu vou começar dia 1º de janeiro. Mesmo que depois eu mude e falo que o caixa vai ser de 2 mil. Mas eu vou trazer o que está no balanço. O que eu vou colocar aqui na conta de compras, né? Que seria fornecedores. O fornecedor que está no balanço. Está lá para eu pagar? Então eu vou pagar em janeiro. Eu jogaria em janeiro. Os salários, seria o salário que está provisionado lá no balanço de dezembro. Eu jogaria aqui em janeiro. Os impostos, é o imposto que está lá. Imposto de renda, eu punho aqui. Entendeu? Então, eu transportaria o janeiro. E eu estou para te falar que o planejamento de janeiro é o que costuma ficar o mais correto. Porque ele nem trabalha muito com planejamento, ele trabalha com valores reais. Né? Praticamente valores reais do que você vai realmente pagar em janeiro. Fevereiro já é uma estimativa, porque aí você já começa a entrar com vendas estimadas. Entendeu? Então, janeiro costuma ser o mês que vai dar mais certinho no seu planejamento. Né? Porque ele está trazendo saldo que talvez já aconteceu. Né? Então, já é mais possível de fechar. Gente, então o balanço ficou dessa forma. Né? Eu transportei, joguei tudo para cá. Se alguém depois quiser olhar esse balanço e perguntar valor por valor, eu respondo. Por exemplo, por que é 6 mil em fevereiro de salário? É o salário de janeiro. Por que é 6.400 de salário em março? É o salário de fevereiro. Por que é 6.600 aqui, o salário de abril? É porque eu estou pagando o salário de março. Aí, ô Vitor, acertei as vendas agora, né? Os impostos. Dá uma confirmada, Vitor, por gentileza. Por que eu estou pagando R$ 900 de impostos aqui? Porque é 3% das vendas de janeiro. Por que eu estou pagando 960? Porque é as vendas de fevereiro. Por que eu estou pagando 990? Porque é a de março. É o deslocamento. O caixa, ele absorve esse deslocamento. Então, vamos lá. E aí eu vou ter uma saída de caixa, o saldo de caixa, né? Quando o saldo é positivo, é muito bom. Tá vendo que o saldo foi positivo em todos os meses? Tá sobrando dinheiro? Tá ótimo. E eu não quero ficar com esse dinheiro todo. Ó, sobrou 6.600 em janeiro, sobrou 7.540 em fevereiro, sobrou 7.660 em março e 8.490 em abril, mas eu só quero ficar com 2.000, porque eu não quero ficar com esse dinheiro todo na empresa. Aí, se eu quero ficar com 2.000, em janeiro, 4.600, eu vou aplicar esse dinheiro. Aí vocês aprenderam a aplicação comigo, né? Aí você vai lá, aplica numa taxa, vê o dinheiro correndo lá. E pego também 5.540, 5.660 e vou ficar só com 2.000. E aí, gente, nós terminamos essa primeira parte da aula aqui, que é o exercício, a correção do exercício da aula passada. E acabou não dando tempo de corrigir. Agora que, Leandro, que eu vou ler o seu
Agora eu estou admitindo. Ô, Leandro, vai embolar o quê? Não entendi. O que você está falando? Vai embolar? Não, é só você entender. A questão aí não é embolar, não. É uma questão de entendimento. O que é um balanço? O balanço não mostra o que você tem para pagar? Ué, se você está lá no balanço, você vai pagar em janeiro, você vai jogar em janeiro. Não vejo dificuldade nisso. Entendeu? É uma lógica, ué. Tá lá, salários a pagar. Quando você recebe um balanço, qual leitura que você faz de um balanço? O balanço é um posicionamento da empresa naquela data, tá? Quando a gente pega um balanço, é um posicionamento. Poxa, é o que a empresa deve naquele dia e o que ela tem para receber, é o estoque que ela tem. O balanço é isso. Então, é uma coisa muito lógica. Tá lá, uma conta chamada lá, fornecedores, 10 mil. O que significa? Que eu estou devendo 10 mil para o meu fornecedor. Se eu compro, aí é lógico que você vai ter que saber como que eu compro, né? Se eu compro com 30 dias, pô, então esse fornecedor que está em dezembro, eu tenho que pagar em janeiro. Concorda? É uma coisa bem lógica. Se você está lá devendo salário para o seu empregado, o seu empregado trabalha em dezembro, quando que você paga ele? Em janeiro, não é não? Se você paga no quinto dia útil, a não ser que você paga dentro do mês. Aí são raras as empresas que fazem isso. Eu já trabalhei numa empresa que pagava dentro do mês, mas é muito raro, porque fez acordo com o sindicato e... Então, não, mas não é para complicar, o Leandro. É uma questão de entendimento. Se você não está sabendo fazer, é porque você não está entendendo a leitura dos relatórios. Entendeu? Porque é uma coisa lógica. Se eu te passo um balanço em 31 de dezembro falando que você está devendo o seu funcionário, é porque você vai pagar ele em janeiro. Aí você vai jogar no caixa de janeiro. Entendeu? Imposto, tá lá. Pô, imposto a recolher. O governo parcela imposto para a gente? Não. A não ser que seja parcelado. Mas se for parcelado, para onde que ele vai? Ele vai para exigível a longo prazo. Ele não vai ficar no circulante. Entendeu? Então, é só você pensar com raciocínio lógico. Aí você começa a jogar em janeiro. E o resto é o planejamento que vocês acabaram de aprender aqui mesmo. Tá certo? Então, vamos tentar. Na segunda-feira, vamos tentar fazer. Se tiver dúvida, aí a gente vai esclarecer. Mas é importante, Leandro, fazer essas leituras. O que é um balanço, o que é uma DRE, como que o balanço está amarrado ao caixa, de que forma, né? Ele está amarrado ao caixa. E é isso que eu estou tentando explicar. Agora, eu vou jogar isso na segunda-feira para vocês fazerem, mas não é que você tem que acertar, não é prova. Ah, Alexandre, eu não entendi. Mas vocês têm que tentar, entendeu? Não é já pensar que eu vou te dar uma coisa como se eu estivesse cobrando para avaliação, não é nada disso, né? É para entender mesmo. Aí você fala assim, Alexandre, eu não entendi. Por que em janeiro você colocou 10 mil de salário aqui? Aí eu vou te explicar. Não, Leandro, é os 10 mil da dívida. Está no balanço. Tá bom? Então, gente, porque o balanço ele é uma sequência. O balanço, gente, ele é só uma parada. É igual quando a gente... o termo balanço é isso. O que é quando você fala assim, pô, vou fazer um balanço da minha vida, né? O que você tá querendo dizer? Pô, vou dar uma parada para pensar na minha vida. Não é assim que a gente fala na gíria, né? Pô, tô precisando fazer um balanço da minha vida, pô, ver se vale a pena eu continuar viver do jeito que eu estou vivendo. É um balanço, uma parada. O balanço é simplesmente uma parada que a empresa dá para mostrar como é que ela está. Ó, eu preciso de dar uma parada. E as empresas no Brasil, elas obedecem o calendário civil. No Brasil, normalmente, as empresas elas encerram em 31 de dezembro. Entendeu? O ano calendário é o mesmo do ano fiscal, entendeu? No Brasil. Por exemplo, no Japão, as empresas elas encerram o balanço em 31 de março. O ano fiscal do Japão é 1º de abril. Isso eu já li, tá? Na internet. Eles trabalham de março, eles vão até março, e eles começam o ano lá em 1º de abril. O ano fiscal, o ano novo é 1º de janeiro. Mas o ano fiscal deles é 1º de abril. Não sei o motivo, deve ter algum motivo lá, mas é assim, entendeu? Aqui a gente segue o ano calendário. Então, chegou em 31 de dezembro, eu faço um balanço da empresa. O que eu faço o balanço da empresa? Eu quero falar assim, opa, vou tirar uma foto da empresa aqui. O que a empresa está devendo? O que a empresa tem para receber? E o que ela está devendo? Quanto que ela tem que pagar?
Talvez em janeiro, talvez em fevereiro, talvez em março, alguma coisa. Entendeu? É lógico que eu vou te dar essa informação. Né? Não é para você chutar. O salário, normalmente, é janeiro. Ah, mas o empréstimo. Tudo bem, o empréstimo vai estar no balanço lá 10 mil. Mas ela paga 2 mil por mês. Aí vai ser 2 mil em janeiro, 2 mil em fevereiro, 2 mil em março. Né? E é isso. Vai acabar a aula aqui agora. Aí a gente agora começa a segunda parte, mostrando para vocês, fazendo uma nova revisão. Aí eu vou voltar tudo que eu expliquei sobre planejamento financeiro.